Amados, é tão comum muitas pessoas chegarem na seguinte conclusão: como eu que conheci o Senhor Jesus Cristo, dei minha vida para Ele, entreguei a minha vida, são as expressões mais usadas, não é verdade? Sou religioso, sou praticante da religião, decidi nunca mais encher a cara, decidi nunca mais viver uma vida promíscua. Eu decidi, resolvi. Fui até quando lá naquela reunião que eu estive lá, fui num apelo, a pessoa disse quem queria aceitar Jesus, quem queria deixar os seus pecados, suas mazelas. E eu tomei essa decisão, fui, levantei minha mão, participei de uma oração, alguém orou por mim, para dizer nesta oração que eu estava arrependido, aí eu estava aceitando a Jesus como meu Salvador, meu Senhor. Outra pessoa pode, eu fiquei tão comovida quando eu vi falar do sofrimento de Jesus, e ali eu entreguei minha vida para Jesus. Como não ia entregar minha vida para aquele que entregou a sua vida para me salvar? Tantas posições, eu estou citando várias. Agora, tem uma coisa, querido. Tem a religiosidade vazia. Isso pode ser tornado, no interior de muitos, uma religiosidade vazia. O que é uma religiosidade? Religião significa religare, né? O homem tentando religar a Deus. Muito bem. E aí, essa pessoa não passou pela cruz, juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Olha o que a palavra do Senhor diz. Por que depois de tudo isso, a pessoa fala, puxa vida, eu deixei a bebidaiada, mas olha, como um querido aí comentou, mas eu já estou voltando a beber de novo, chacara de novo. A pornografia eu joguei tudo fora que eu tinha, aquelas revistas, aqueles filmes, aquelas coisas, música que falava do que não presta, só do que não presta eu gostava, mas depois que eu aceitei a Jesus, eu deixei tudo, mas agora eu estou voltando de novo. Querido, aí que está o que é evangelho e o que é religião. Religião vazia, sem a cruz. O evangelho trata-se de Cristo crucificado. E quando é Cristo crucificado, implica na crucificação do pecador com ele. Aí que está a grande diferença. Alguém diz o seguinte: Cristo morreu por mim, é verdade. Ele derramou sangue para perdoar os meus pecados, também é verdade. Agora, ele morreu por você. Derramou sangue para perdoar os seus pecados. Muito bem. E o que ele fez com o seu pecado? A natureza de Adão. E o que ele fez com você? Ele fez por você, em seu favor. Agora, o que ele fez em você, em mim e em você, é eu e você ganhando fé para poder crer que eu e você fomos crucificados na crucificação de Cristo, no corpo de Cristo. João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Todos atrairei a mim mesmo. Muito bem.
E em 2 Coríntios 5, 14 e 15, ele diz: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Jesus Cristo, morreu por todos, todos somos nós. Logo todos morrerão. E os que vivem, não vivem mais para si mesmo, mas vivem para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Jesus Cristo morreu para nos fazer morrer. Ele ressuscitou, Deus, o Pai, o ressuscitou naquela manhã e nos ressuscitou juntamente com ele. Efésios 2:6. Juntamente com ele, com Jesus Cristo, nos ressuscitou. Como ele vai me ressuscitar? Aí que está a pregação do Evangelho. O Evangelho, quando chega a uma pessoa, ele passa por um batismo de morte, Romanos 6:3. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Sem um batismo de morte, na morte de Cristo, não tem vitória depois. Levantou a mão, chorou, prostrou, botou de joelho, depois voltou tudo como era. Por que como era? Porque nunca perdeu aquilo que era. Porque não foi regenerado, não nasceu de novo. Cristo não tornou a sua vida. Continua a sua vida até deixando de muitas coisas? Provavelmente. Mas se não morrer o velho homem, não existe um novo homem. O velho homem foi com Cristo crucificado. Na ressurreição, Deus ressuscitou este homem que foi crucificado com Cristo, morreu com Cristo. A natureza de Adão, a natureza do pecado, natureza. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. É a questão de natureza, não é a questão do fazer, questão do ser. Nós fomos ressuscitados agora como um novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade, procedente da verdade. Efésios 4:24. Nós fomos crucificados, nosso velho homem, Romanos 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que nós não servamos mais o pecado como escravo. Olha só versículo 18 de Romanos 6. E uma vez libertados do pecado, da natureza que escraviza, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ele ainda diz, versículo 20, porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora que foi regenerado, o nosso velho homem foi com ele crucificado, Jesus nos aceitou no seu corpo na cruz. Fui eu que aceitei a Jesus. Isso aí não dá salvação a ninguém. Quando fico sabendo pela palavra de Deus, em João 15:16, não fosses vós que escolhestes a mim, bem pelo contrário, eu que escolhi a vós. Nós fomos aceitos, nós fomos escolhidos, nós fomos eleitos. Agora, quando eu fiquei sabendo disto, a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo, em Romanos 10:17, agora nós ganhamos fé. Nós fomos unidos na morte de Cristo pelo nosso batismo, não a água aqui, batismo em Cristo, e quem nos batizou foi o próprio Deus. Ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É o Pai que nos batiza em Cristo, e Cristo recebe quem nós somos para nos levar na sua morte, a minha morte para o pecado. O sangue dele purificando-nos de todos os pecados e nos levando à morte para a natureza que nos faz escravos
dominados. Olha agora o que ele diz, versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado. Se eu e você não formos libertados do pecado, e tudo isso é pela graça, eu só entro com a minha vida. Eu só recebo isso como verdade absoluta para a minha vida. Eu não consigo me libertar de pecado. Eu consigo até por uma razão. De hoje em diante nunca mais eu vou fazer tal pecado. De hoje em diante eu nunca mais. Muitas vezes eu prometo, mas não consigo. Por quê? Porque enquanto eu tiver o pecado, é só questão de tempo. Quantos namorados cristãos? Nós nunca mais vamos nos relacionar, porque é fornicação. E a Bíblia diz que os fornicários não herdarão o reino dos céus. Mas nós prometemos, nós oramos, mas daqui a pouco vai. Por quê? Porque nunca experimentou a sua morte. Um marido infiel, uma esposa infiel, promete, de pé junto, arrepende depois, mas continua sendo a mesma coisa. Por quê? Porque não teve a experiência do novo nascimento, portanto ainda não é salvo, é escravo do seu pecado, da sua natureza, por isso que continua repetindo os pecados, que se envergonha, que entrega a Deus, que chora por causa daqueles pecados, mas a natureza é a mesma, não nasceu de novo. Alguém disse, mas você precisa orar mais, você precisa ler mais a Bíblia. Tudo isso é importante, orar, ler a palavra de Deus, a Bíblia. Mas se não foi feito nova criatura pela obra de Cristo e por Deus em Cristo na cruz, vamos continuar. É só uma questão de tempo, volta tudo como era. Porque nós não conseguimos nos livrar da natureza do pecado. Essa natureza. Mas quando nós cremos que nós morremos com Cristo, queremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma. Como viveremos no pecado sendo que para ele morremos? Romanos 6, 1 e 2. Nós fomos mortos para o pecado. Não fui eu que me matei para o pecado. Não consigo. Eu não consigo deixar nem um pecadinho. Pode chamar aí pecadinho, vagabundo. Não consigo. Mas se Cristo for a minha vida, ele venceu todos os inimigos de Deus e dos homens. E ele habita no interior desse que ele regenerou. Então agora, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, agora não mais servo do pecado, mas agora vai ser servo de Deus. Servo constrangido pelo amor. Pelo amor. Servo do pecado, querendo ou não querendo, continua sendo um servo do pecado. Servo de Jesus Cristo, servo de Deus, é pelo amor. É uma servidão livre. Servir ao Senhor. Ser servo de Deus. Quem fez? Ele mesmo, que nos fez servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Esse é o caminhar do cristão. Queridos, não fique esforçando para você deixar de pecar daquele jeito. Não, renda-se. Creia. Creia que você já morreu para o pecado. Cristo é sua vida. Olhe para Cristo, não fique olhando para os seus pecados. Olhe para o Senhor Jesus. E quando pecar, não é fugir. Não, quando pecar, aí que é para buscar cada vez mais o Senhor Jesus. Jesus é amoroso, é gracioso. Aleluia. Amém.